Começamos o filme na década de 80, onde Yossi Ginsberg, um ex-soldado israelense com espírito aventureiro, decidiu viajar para a Bolívia, América do Sul, em busca de uma nova experiência. Durante uma viagem de barco, ele conheceu Marcus Stem, um professor com quem logo fez amizade. Os dois, rapidamente unidos pela vontade de explorar, decidiram embarcar juntos em uma aventura. Eles acamparam em uma área específica, e enquanto passeavam pelo mercado, Marcos encontrou um amigo antigo, Kevin, um fotógrafo e alpinista experiente que já havia escalado várias montanhas na América do Sul. Enquanto isso, Yossi conheceu uma mulher e passou a noite com ela, aproveitando a companhia e dormindo juntos na barraca. No dia seguinte, Yossi, Marcos e Kevin foram até La Paz, capital da Bolívia, onde alugaram um local para ficar. Em uma visita ao mercado, Yossi encontrou Karl, um austríaco que compartilhava sua paixão por aventuras. Karl contou sobre sua experiência na Amazônia, onde explorou o rio em busca de ouro e conheceu tribos locais. Ele mostrou a Yossi algumas fotos e o convidou para uma expedição em busca da tribo Toromona, famosa por seus tesouros escondidos. Yossi, fascinado pela história, convidou seus amigos para participar da jornada. Cada um deles pagou uma taxa simbólica e Karl prometeu que todos poderiam levar um bloco de ouro para casa como recompensa. Após reunir todos os suprimentos, eles seguiram em um avião até o ponto de partida da expedição. Já na floresta amazônica, ficaram encantados com a natureza ao seu redor e, depois de uma longa caminhada, decidiram descansar e montar acampamento para passar a noite. Durante a jornada, Karl contou histórias sobre a tribo primitiva que conheceu em uma expedição anterior. No entanto, 3 dias depois, Marcos começou a se sentir exausto, com feridas nos pés que o forçavam a caminhar mais devagar. Esse ritmo acabou separando-os temporariamente de Karl, o que gerou frustração entre o grupo, especialmente para Kevin, que se irritou. Em meio à tensão, um movimento no mato próximo revelou apenas um morador local com gado. Mais tarde, eles se reencontraram com Karl e chegaram à vila de Azariyama, onde passaram o resto do dia se familiarizando com os moradores locais e experimentando o tabaco e o vinho da região. No quarto dia, após tratar suas feridas, o grupo continuou a expedição. Eles chegaram à margem de um rio e tentaram garimpar ouro, atravessando o rio em seguida, onde avistaram um macaco. Karl, sem hesitar, abateu o macaco para usá-lo como alimento naquela noite. Ele parecia aproveitar a refeição, embora os outros mostrassem desconfiança quanto ao sabor e aparência da carne. No quinto dia, a condição de Marcos piorou, exigindo pausas frequentes e atrasando a caminhada. Ele lamentava por ter se tornado um peso para o grupo, mas sabia que retornar sozinho era impossível. A cada dia, a tensão e os desafios só aumentavam, tornando essa aventura muito mais perigosa do que qualquer um deles havia imaginado. Eles discutiram uma forma para que Marcos pudesse continuar sem desacelerar tanto o ritmo do grupo. Decidiram construir uma jangada e atravessar o rio para prosseguir a jornada. Inicialmente, navegar pelo rio foi emocionante, mas logo chegaram a uma área de corredeiras. Com receio de não conseguirem atravessar, Karl assumiu a liderança, guiando-os para a margem. No entanto, Yossi, Kevin e Marcos entraram em pânico e não seguiram as instruções de Karl. Quando finalmente chegaram à margem, Karl estava furioso e decidiu se distanciar, indo caçar sozinho na floresta. Pouco tempo depois, Yossi foi à floresta para encontrar Karl, mas se deparou com uma situação tensa. Karl apareceu repentinamente e disparou em direção a um arbusto próximo a Yossi. Eles logo perceberam que um jaguar estava à espreita, escondido sob o arbusto, aguardando para atacar. Após o susto, voltaram para a margem do rio, mas a tensão entre Kevin e Karl continuava alta. Assim, decidiram se separar. Karl e Marcos seguiram pela floresta, enquanto Kevin e Yossi optaram por atravessar o rio novamente. Antes de se separarem, Karl alertou Yossi para não atravessar uma área perigosa chamada Malpaso San Pedro, um desfiladeiro com correntes rápidas que ninguém jamais havia conseguido atravessar.
No entanto, logo naquele dia, eles seguiram por caminhos diferentes. Kevin e Yossi continuaram rio abaixo, enquanto Carl e Marcus voltaram para a floresta. Foi a última vez que Marcus e Carl foram vistos. Ambos desapareceram na floresta. Seguindo o rio, Kevin e Yossi chegaram ao desfiladeiro de São Pedro, conforme Carl havia mencionado. A correnteza era forte e perigosa. Infelizmente, antes que percebessem, já estavam sendo arrastados pela correnteza. A jangada fugiu do controle e ambos quase se afogaram. Por sorte, conseguiram se agarrar a uma rocha onde se seguraram para salvar suas vidas. Kevin disse a Yossi que tentaria nadar até a margem e procurar uma maneira de resgatá-lo. Pediu a Yossi que jogasse o facão para que ele pudesse cortar vinhas e fazer uma corda de resgate. Kevin conseguiu chegar à margem, mas Yossi, azarado, foi arrastado novamente pela correnteza. Agarrando-se a outra rocha, ele lutou para alcançar a margem e finalmente conseguiu escapar da correnteza. Ele chamou por Kevin, mas não obteve resposta. No sexto dia sozinho, Yossi decidiu continuar a jornada, exausto e faminto. Tentando preservar sua energia, ele encontrou algumas frutas, mas ao subir em uma árvore para pegá-las, foi surpreendido por uma cobra. Sem desistir, ele subiu novamente, matou a cobra e pegou as frutas. Naquela noite, improvisou um abrigo com galhos e folhas. Ao adormecer, começou a ter alucinações, imaginando que estava em um restaurante comendo comida. No entanto, ao tentar comer, acordou de repente. Pela manhã, Yossi notou um caroço na testa, como se algo estivesse se movendo debaixo da pele, mas ignorou o incômodo e seguiu adiante. Naquela noite, Yossi estava descansando quando, de repente, viu Marcus bem na sua frente. Assustado, ele pegou sua lanterna, mas, ao iluminá-lo, Marcus desapareceu instantaneamente, deixando Yossi desconcertado. Logo depois, ele notou um movimento entre os arbustos. Era um tigre. Rápido, ele pegou um botijão de gás e acendeu um fogo para afugentar o animal. Felizmente, o tigre se afastou e Yossi conseguiu passar o resto da noite em segurança. Na manhã seguinte, ao acordar, ele sentiu um desconforto na testa e decidiu inspecionar o caroço. Com uma cirurgia improvisada, encontrou uma espécie de sanguessuga alojada ali. Depois de removê-la, ele seguiu sua jornada e encontrou uma marca cortada em uma árvore, com 2 ovos próximos. Sem outra opção, ele os comeu crus para saciar a fome. Mais adiante, Yossi encontrou um abrigo rudimentar feito de folhas secas, mas sem nada útil dentro. Ao consultar o mapa, percebeu que sua condição piorava. Seus pés estavam machucados pela umidade, mas ele continuou caminhando em direção à margem do rio, para não se perder. Enquanto isso, em outro local da floresta, Kevin, que fora resgatado por moradores locais, pediu ajuda às autoridades para localizar Yossi. Em um ponto, Yossi ouviu o som distante de um avião. Era Kevin, que o procurava de cima. Ele acenou freneticamente com seu casaco, mas o avião estava muito alto para que Kevin o visse. Sem sucesso pelo ar, Kevin foi orientado a procurar ajuda de um pescador local. No início, o pescador hesitou em ajudar, considerando que Yossi já estava desaparecido há 2 semanas, mas Kevin o convenceu ao oferecer pagamento pelo aluguel do barco. Yossi, já perdendo as esperanças, acreditava que sua chance de resgate havia passado quando avistou, para sua surpresa, uma mulher indígena da Amazônia. Ela parecia assustada, mas com o tempo, ambos se tornaram amigos, mesmo sem entenderem a língua um do outro. Eles caminharam juntos pela floresta, e Yossi custava a acreditar que ela era real, chegando até a duvidar de sua própria visão. No dia seguinte, começaram a tentar encontrar o caminho de volta. Yossi, já muito debilitado, usava uma vara para apoiar o corpo. Com o passar do tempo, ele começou a discutir com a mulher, tomado pelo desespero e pela depressão pela situação. Naquela noite, dormiram juntos e Yossi tentou confortá-la, acariciando-a, mas logo ele começou a alucinar novamente. Sua condição se agravou, e a realidade parecia se misturar com suas visões. Na manhã seguinte, ele seguiu em frente, mas as alucinações pioraram, dificultando a distinção entre o real e o ilusório.
Infelizmente, ao atravessar a floresta, Yossi caiu em um trecho de areia movediça. Lutando para se manter na superfície, ele foi lentamente afundando até ficar exausto e acabar adormecendo, entregue ao cansaço e à exaustão da jornada. Ao despertar, Yossi viu um galho acima de sua cabeça e, com o que restava de suas forças, tentou alcançá-lo. Lentamente, ele se puxou para fora da areia movediça, mas estava extremamente cansado e faminto, quase desistindo de tudo. Nesse momento, ele ouviu um sussurro distante, como se algo lhe dissesse para seguir até a margem do rio, onde teria chance de ser encontrado. Agarrando-se a essa última esperança, Yossi rastejou até uma árvore coberta de formigas de fogo, tirou a camisa e balançou o tronco para que as formigas o picassem. A dor o fez esquecer a exaustão, impulsionando-o a continuar em direção ao rio. Quando chegou à margem, não encontrou sinal de resgate. Exausto, sem forças, ele se deitou, aceitando o destino. À noite, uma tartaruga se aproximou, e ele começou a conversar com o animal para se encorajar. Já sem esperança de ser resgatado, Yossi apenas esperou o tempo passar. No dia seguinte, Kevin, que ainda estava procurando por Yossi pelo rio, foi bloqueado por uma correnteza forte e quase desistiu. Nesse instante, Yossi despertou e viu Kevin à sua frente. Sem forças para gritar, ele rastejou até Kevin. Kevin estava prestes a ir embora quando, por sorte, virou a cabeça e avistou Yossi. Ele correu para resgatá-lo, abraçando-o emocionado. Yossi estava tão fraco que mal conseguia andar. Então Kevin o ajudou a voltar à aldeia local, onde os moradores celebraram sua sobrevivência após mais de 2 semanas na floresta. Após se recuperarem, Yossi e Kevin voltaram para seu alojamento em La Paz. Eles esperaram ansiosamente por notícias de Carl e Marcos, mas estes nunca retornaram, e ninguém sabia o que lhes acontecera. Ao final, Yossi e Kevin compreenderam que o maior tesouro era a própria vida.